Eu convido a amada igreja a abrir as suas Bíblias no Evangelho de João. É João 1, dos versos 43 ao 51. Evangelho de João 1, dos versos 43 ao 51. Diz assim a palavra do nosso Deus, irmãos. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse: siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: venha ver. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus, é o Senhor e o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: você crê porque eu disse que tinha te visto debaixo de uma figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas. E acrescentou: em verdade te digo, que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém. Pai, sua palavra lida aqui. Mas eu peço ao Senhor, ó Pai, que eu possa me calar e que somente o Teu Espírito fale aqui. Nós acabamos, ó Pai, de Te louvar. Que a graça de Jesus esteja aqui. O Espírito de Deus está movendo corações. O Espírito de Deus está aqui. Cantamos também que o Santo Espírito, Tu és bem-vindo aqui. Opere, faça maravilha, converta, transforme. Em nome de Jesus, Pai, que nós oramos. Amém. Irmãos, o tema da nossa mensagem é encontrando Jesus na caminhada. E quantas vezes nós caminhamos e nós encontramos algumas pessoas na nossa vida. Muitas vezes nós nos encontramos com amigos na nossa caminhada, nos encontramos com nossos familiares, nos encontramos muitas vezes com pessoas que há muito tempo nós não víamos. E quando nós paramos para conversar com essas pessoas, nós ficamos, às vezes, a madrugada, às vezes, uma manhã, uma tarde inteira conversando. É momento de riso, é momento de choro, de lembrar das coisas que vivemos. É momento, nesses encontros, de olhar para nós e nos questionar muitas vezes da nossa situação. É momentos de sermos confrontados. É momento de estarmos com aquele que nós gostamos. E nessa caminhada tão fantástica que Deus proporciona para nós,
nós temos um encontro tão especial, que é com Jesus. Jesus, em nossa caminhada, Ele vem e muda a nossa direção. Para alguns, quando se encontram com Jesus, quando Jesus vem até eles, eles se lembram do dia, da hora, se lembram muitas vezes do pregador, se lembram muitas vezes dos cânticos, se lembram do clima, mas outros não se lembram. Eles se lembram que a partir de certo momento da vida, Jesus está. Em certo momento da vida, Jesus operou algo. E essa pessoa acaba mudando, acaba estando com aqueles que muitas vezes ela não quer estar, estando com aqueles que muitas vezes incomodam, mas Jesus chama para a gente estar com todos. E o encontro com Jesus é especial. O encontro com Jesus transforma a nossa vida. Transformou a vida do casal. Eles deram testemunho aqui. E se eu perguntar para os irmãos aqui, eu tenho certeza que cada um levantará a sua mão e falará aquilo que Deus tem feito em sua vida. E é um momento de reflexão. É um momento de encontrar, estar com aqueles que nós gostamos, mas também de pedir ao Espírito Santo de Deus que esteja e que transforme as nossas vidas. Mas, nos dias em que vivemos, muitas pessoas se dizem conhecedores da verdade, muitas pessoas talvez saibam de cor, mas muitas vezes são cristãos nominais. Pesquisa feita no IBGE, em 2010, diz que nós somos 86,8% de cristãos no Brasil. Mas se nós perguntarmos, somos cristãos mesmos? Somos pequenos cristos? Somos aqueles que têm Jesus como espelho? Ou não? Existem muitos cristãos nominais, que carregam Jesus no peito, nas suas camisas, muitas vezes, mas que não vivem Jesus. Que pensam que tiveram um encontro verdadeiro, mas não vivem Jesus. Jesus, por sua vez, Ele é uma pessoa passível de ser conhecida. É uma pessoa passível de ter um relacionamento com cada um de nós. É uma pessoa acessível. Em qualquer lugar, Ele está. Independente da nossa formação, independente de onde nós possamos estar, ou de onde nós viemos, Ele é um Deus relacional. Ele é um Deus que vem e muda a nossa trajetória. Nos versos 43 e 44 diz assim, irmãos: no dia seguinte, Jesus resolveu partir para a Galileia, e achando Filipe, disse: siga-me. E Filipe seguiu. Ora, Filipe era de Betsaida. Betsaida é chamada Casa da Pesca, cidade de André e Pedro. E quando temos e recebemos essa boa nova, quando recebemos o Evangelho, quando recebemos Jesus em nossa vida, alguns
não conseguem se segurar e falam de Jesus aonde eles estão. Falam nos corredores dos seus trabalhos, falam enquanto estão trabalhando, falam nas rodoviárias, falam em todo o tempo, falam para a sua família. Mas também há aqueles que são tímidos demais. E não falam verbalmente, mas falam com seus atos. Talvez existam irmãos aqui que cabem nessas duas características. Aqueles que falam e aqueles que agem. Aqueles que fazem e as pessoas se convertem a Jesus através da vida deles. Felipe disse a Natanael, diz o verso 45, achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, o filho de José. A grande verdade é que Moisés e os profetas, todo o Antigo Testamento foi escrito, e nós vemos Jesus em toda parte aqui. Todos eles se referiam a Jesus. Todos os atos descritos na Bíblia apontam para Jesus. Quando Felipe falou que Jesus era filho de José de Nazaré, Felipe não havia entendido ainda que ele era o Filho de Deus. Mas, no prólogo desse evangelho, o último a ser escrito, por volta do ano 100, o autor ele escreve magnificamente para comunicar com os gregos. No princípio era o Verbo, e o Logos era Deus, e o Logos estava com Deus. E nada daquilo que se foi feito se fez sem o Logos. Logos é Jesus. Logos é a verdade. Logos é a palavra. Logos é o Verbo. E isso cai como uma bomba nas mãos dos gregos. Porque o Logos era um intocável. Mas diz a palavra que ele se tornou carne e habitou entre nós. Diz a palavra que ele sofreu por nós. Diz a palavra que ele se moveu por cada um de nós e ressuscitou no terceiro dia. Mas Natanael, talvez reflexo do nosso tempo, um cético, um homem que criticava, um homem que não se dava por vencido com as coisas dadas. E, para conhecimento dos irmãos, o ceticismo é um sistema filosófico fundado pelo filósofo Pirro, que viveu entre o ano 318 e 272, de quem tem a base e a afirmação de que o homem não tem capacidade de atingir com certeza absoluta sobre a verdade. E quantas vezes nós nos pomos como Natanael? Quantas vezes nós olhamos para a palavra de Deus, mas somos céticos? Não deixamos o Espírito Santo mover na nossa vida, irmãos. Quantas vezes nós encontramos pessoas e falamos de Jesus? Falamos de Jesus em nossa casa. Falamos de Jesus para aqueles que nos encontram. Mas os céticos falam, pode vir alguma coisa de bom de Nazaré? E aqui talvez você veio do Nordeste, irmão. E alguém pode falar para você, pode vir algo de bom lá do Nordeste? Talvez você veio da roça. E alguém pode falar para você, pode vir algo de bom lá da roça?
Talvez você nasceu numa família muito humilde. E as pessoas podem olhar para você e falar: pode vir algo de bom dessa família tão humilde. São indagações que fazemos no nosso dia a dia. Pode vir algo de bom daquele que vende bala no farol. Pode vir algo de bom daquele que está morando na rua. Pode vir algo de bom daquele que eu passo por ele e ele não vale nada. Jesus de Nazaré. Nazaré. Uma cidadela, ou melhor, uma vila, que comportava mais ou menos 300 a 600 pessoas, que tinha mais ou menos 1 quilômetro de extensão. As pessoas passavam. Nazaré. Pode vir algo de bom de Nazaré? Pode vir algo de bom do Jardim do Lago? Pode vir algo de bom da Hortolândia? Pode vir algo de bom do Eloy Chaves? Pode vir algo de bom aqui do Vianello? Pode vir algo bom aqui dessa igreja? De Nazaré pode sair alguma coisa boa. Filipe oferece a melhor resposta. E talvez seja a resposta que nós devemos dar todos os dias para nós, quando nós pensamos assim. Ou para as pessoas que nos encontram e falam: pode vir algo de bom de Nazaré? Venha e veja. Nazaré, a excluída, usada por Deus. Mas Natanael debocha. Sempre encontramos pessoas que nos ridicularizam muitas vezes, que desdenham de nós. E aí, o desprezo é um dos sentimentos que mais machucam as pessoas. Ser desprezado dói demais. Ser desprezado acaba com relacionamentos. Mas Deus é fantástico. Fantástico porque Ele escolhe aquele que é desprezado muitas vezes. Na lei de Israel havia a lei da primogenitura, em que o primogênito ele recebia todos os bens da família, enquanto seus irmãos normalmente ficavam com pouquinho ou quase nada. Para quê? Para continuar com o nome da família, para ter status, para estar e subjugar os outros. Mas Deus faz muitas vezes o contrário. Ele escolhe Abel a Caim. Ele escolhe Isaque a Ismael. Ele escolhe Jacó a Esaú. Ele escolhe Davi a seus irmãos. Ele escolhe José a seus irmãos. Ele escolhe aquelas pessoas que ninguém espera. Ele escolhe aquelas mulheres que eram postas de lado. Aquelas que não podiam gerar filhos. Aquelas que eram estéreis. E dá filhos para elas. E o sorriso volta ao rosto daquelas mulheres. Deus sempre opera. E opera por meio de homens, mulheres, meninos e meninas, muitas vezes indesejados. Talvez você cresceu, meu irmão, ouvindo: você não serve para nada. Talvez você cresceu ouvindo que não aprenderia nada. Mas Jesus escolhe os seus e chama os seus para Ele. E Ele te chama essa noite para um relacionamento,
sincero, fiel, justo com ele. No verso 47 diz: por sua vez, Jesus, ao ver Natanael, se aproxima e diz: eis um verdadeiro israelita, em quem não existe engano. E engano aqui no grego quer dizer dolo. O povo de Deus era tido como aquele que enganava as pessoas. Jacó enganou seu irmão, fugiu. E aí os seus filhos eram chamados daqueles que usam de artimanhas para adquirir vantagens pessoais. E isso caracterizou o povo de Deus. Essa é a razão pela que Jesus exclama: vejam um verdadeiro israelita, em quem não há engano. Com grande sinceridade, Natanael lhe diz: de onde me conheces? Natanael, com sua pergunta, deseja saber de onde veio essa informação, irmãos. Ele pensa que Felipe havia falado da sua vida para Jesus. Mas Jesus, fantasticamente, o Deus onisciente, o Deus que conhece todas as coisas, o que conhece o que está passando no coração dos irmãos agora, diz: antes que Felipe te encontrasse, eu te vi debaixo de uma figueira. E no Salmo 139 nós encontramos: Senhor, tu me sondas e me conheces, conheces o meu levantar, o meu deitar. Ele sabe o que está passando agora no coração dos irmãos, sabe do desejo, e muitas vezes do julgamento. Ele conhece. Pode vir algo de bom de Nazaré? Natanael descobre, em meio ao olhar penetrante de Jesus, que ele estava diante de um mestre, que ele estava diante do Senhor dos senhores, que ele estava diante do Rei de Israel. E profundamente comovido, Natanael responde: Rabi, tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. Jesus disse, no verso 50, porque eu disse que você estava debaixo de uma figueira, você crê? Coisas maiores você verá. Isso quer dizer que através da fé, coisas ainda maiores seriam reveladas aos seus. No verso 51, a expressão em verdade vos digo, sempre introduz uma declaração que expressa uma conclusão à afirmação que foi feita. A grande promessa que Jesus fez agora é direcionada não somente a Natanael, mas todos aqueles que estão com ele ali. E a nós. Eu lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo. No verso 47 e 51, essa referência é a referência a Jacó, que quando estava fugindo do seu irmão, em uma noite de sono, sonha. E para os irmãos que estão sonhando, Deus dá aos seus. Para os irmãos que esperam, Deus dá aos seus. Diz a história que, em sonho, ele viu uma escada. E os anjos subiam e desciam, subiam e desciam. E a referência da escada aqui é Jesus.
aquele que liga a terra ao céu, aquele que dá acesso aos homens daquilo que eles tinham perdido por causa da queda, aquele que nasce simples, aquele que cresce simples de Nazaré, aquele que começa a sua caminhada com sinais em Caná da Galileia, aquele que olha e fala: vocês verão coisas maiores, coisas que jamais viram, vocês verão através de mim. Jesus é a escada. Jesus é aquele que nos liga a Deus. Jesus é aquele que nos dá acesso. Em você e em sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Nós somos parte de todas as famílias da terra. Promessa do Senhor. A escada, a ligação, o céu, a terra, o elo, a união de Deus com o homem. Jesus é aquele que, por meio do sacrifício, nos reconcilia a Ele. Deus transcende o imortal. Veio em pessoa à terra. Tornou-se frágil, vulnerável, sofreu, morreu. Mas no terceiro dia ressuscitou. E eu convido os irmãos, se por acaso não creram ainda, se há alguém nessa noite aqui que não creu, venha e veja. Vamos orar? Pai, louvamos o Senhor com o nosso coração. Dizemos: Tu és o único Senhor. Tu és a escada, Jesus. Aquele que nos liga aos céus. E nós, ó Pai, vemos e veremos anjos subindo e descendo, como Jacó viu. Como Jesus fez referência de si mesmo aqui. Pai, Espírito Santo, como foi cantado, és bem-vindo aqui. Entronizamos o teu nome aqui. Queremos viver o Senhor aqui. A escada, Jesus, aquele que nos liga, aquele que nos dá acesso ao Pai. E o véu se rasgou. E o véu se rasgou. E Ele nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus. Pai, eu por minha palavra não posso convencer. Nem tenho essa pretensão, Jesus. Mas o Espírito Santo de Deus pode. Jesus pode. E eu peço, ó Pai, encarecidamente, que se há, ó Pai, alguém aqui nessa noite que não te conhece, que talvez andou 30, 40, 50, 60 anos como cristão nominal, se entregue aqui nessa noite. Tu és a escada. Tu és o Filho de Deus. Espírito Santo de Deus, move corações aqui.
Que essa igreja seja viva, Deus, verdadeira, fiel a Ti e a Sua palavra. Que não haja engano. Pai, tenha misericórdia. Mova, fale e transforme. Em nome de Jesus que nós oramos aqui e agradecemos. Amém.